Olá, olá! Todo mundo pronto aí para a gente seguir na nossa leitura, avançar no nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias? Eu sou Laura Schwember e estou tendo a honra de te acompanhar nessa leitura. Já vou te falar aí aqueles lembretes importantes, né, de você já deixar a tua curtida aí no áudio. Se não for inscrita aqui no canal ainda, já aproveita para se inscrever e ativa as notificações para ser avisada sempre que eu postar um áudio novo ou vídeo, né, também, que eu vou voltar a produzir vídeos exclusivos aqui para o canal. Lembrando que os áudios da Bíblia, eu estou publicando 2 vezes por dia. De manhã, às 8 horas da manhã, a gente libera o áudio da leitura, que é este aqui, inclusive, que eu vou gravar agora para você. E à tarde, às 17 horas, nós liberamos o áudio do comentário, que quem grava é a minha amiga pastora Vanessa Prado, para nos ajudar a compreender com a profundidade necessária essas lições tão importantes que a Bíblia nos traz. De acordo com o plano de leitura que nós estamos seguindo aqui, que inclusive você pode baixar, tá? Esse plano de leitura, o link dele tá disponível aqui na descrição. Então é só você clicar no link e baixar o plano de leitura. Nós vamos ler hoje o Evangelho de Mateus, nos capítulos 14 a 16. Então bora lá. João Batista é decapitado. Marcos 6, 14 a 29. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que lhe serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos, por isso atuam nele poderes milagrosos. Pois Herodes, tendo prendido João, o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porque João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui, em um prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. A cabeça dele foi levada em um prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois, foram contar isso a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Marcos 6, 30 a 44, Lucas 9, 10 a 17 e João 6, 1 a 15. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Marcos 6, 45 a 56, João 6, 16 a 24. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão.
tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe que, ao menos, pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Capítulo 15. Marcos 7, 1 a 23. Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: "Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer." Jesus respondeu: "E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim já dediquei a Deus como oferta, certamente não precisa honrar o seu pai. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isto sim o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: o Senhor sabe que os fariseus encontraram motivo de tropeço quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos em um buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos esta parábola. Vocês ainda não a entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso o que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. A fé da mulher cananeia. Marcos 7, 24 a 30. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então,
Os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A segunda multiplicação dos pães. Marcos 8, 1-10. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois, subiu a um monte e sentou-se. Grandes multidões dirigiram-se a ele, levando-lhe aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Capítulo 16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Marcos 8, 11-13. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus disse à multidão: Quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Marcos 8, 14-21. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Marcos 8, 27-30 e Lucas 9, 18-21. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos:
quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. E com isso nós terminamos mais este trecho de leitura da Bíblia, dando mais um passinho aí juntas em direção a esse plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Lembrando que, como sempre, eu te peço no final, se esse plano de leitura, né, essa leitura da Bíblia tem agregado valor à tua vida, tem te edificado de alguma forma, compartilha sem moderação. Quando você curte, quando você compartilha, você ainda por cima está mostrando para a plataforma que esse assunto é relevante e você está contribuindo também para que ela entregue esse material para mais e mais pessoas. Assim, a gente vai trabalhando juntas para fazer essa mensagem, essa palavra tão importante que é vida, chegar em cada vez mais pessoas. Conto com você nessa jornada, hein? Não só me acompanhando na leitura, né, junto comigo, mas me ajudando também a alcançar cada vez mais pessoas, que, como eu já falei, não é para mim não, gente. É para o reino. Simbora, então, amanhã eu espero você para mais um passinho nesse plano de leitura da Bíblia de 365 dias. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!